Bom dia, senhores deputados. Está ligado? Está. Senhoras e senhores deputados, bom dia. Estamos aqui nesta reunião ordinária da Comissão de Trabalho e Segurança Social, que hoje vai ser dividida em duas partes, sendo que esta primeira vai ser ocupado com a discussão e a apresentação de sugestões e de questões que a Comissão Representativa dos Cidadãos, subscritores deste projeto de lei 176/12, sobre o alargamento da licença parental. Temos aqui como representantes a doutora Beatriz Vasconcelos, a doutora Ana Lúcia Turgal, a doutora Cristina Novaes, muito obrigado, a doutora Cristina Pincho e Graça Gonçalves. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado também pelas contribuições que nos vão aqui deixar. Agradeço a todos, apesar do temporal que está por aí, terem-se deslocado a esta casa, que é a vossa casa, a Casa da Assembleia da República. Vou só aqui referir-me aos tempos. A entidade, vocês terão agora 10 minutos para intervir, podem distribuir o tempo como quiserem, são 10 minutos, portanto não dará muito tempo a cada um, mas se uma de vocês quiser, pode usar o tempo todo. Cada grupo parlamentar tem 5 minutos e, no final, terão de volta os 10 minutos para responder às questões que vos serão colocadas. Os grupos parlamentares que aqui estão são o grupo parlamentar do PSD, do Chega, do Partido Socialista, do Iniciativa Liberal e do LIVRE. Portanto, vou-vos dar a palavra. Façam favor, digam. Iam por aqui touch. Já está. Bom dia a todos e a todas. Vamos dividir o nosso tempo entre todas. E para contextualizar, esta iniciativa legislativa de cidadãos foi aprovada por vocês na generalidade, porque efetivamente esta Assembleia decidiu que responde a uma realidade concreta das famílias portuguesas e a um consenso social que não foi possível ignorar. Entramos agora então nesta fase da especialidade e com um objetivo muito claro: aperfeiçoar esta iniciativa sem lhe retirar a essência, respeitando o mandato democrático que lhe foi conferido. A proposta é clara, deliberada e conscientemente desenhada: 6 meses de licença parental pagos a 100%, sem obrigatoriedade da partilha. A não obrigatoriedade da partilha não é um detalhe técnico, nem uma omissão. É um pilar estruturante desta iniciativa. As famílias não partem todas do mesmo ponto. Persistem desigualdades salariais, vínculos laborais precários, contextos de doença, desemprego, trabalho por turnos, famílias monoparentais e múltiplas realidades familiares. No mercado de trabalho desigual, a partilha obrigatória acaba por penalizar precisamente quem está em maior vulnerabilidade. Ou seja, uma medida pensada em nome da igualdade pode, na prática, gerar a injustiça. Esta iniciativa não impede a partilha, não diminui o papel do pai, não retira direitos existentes. Pelo contrário, cria um quadro de liberdade real, permitindo que cada família decida como organizar o cuidado nos primeiros meses de vida da criança. A igualdade não se constrói impondo modelos únicos, constrói-se sim garantindo direitos sem penalizações. A amamentação não é um ideal abstrato nem uma escolha teórica. É uma realidade biológica que envolve o corpo da mulher, o bebê e, sobretudo, o tempo protegido. A evidência científica demonstra benefícios claros da amamentação para a saúde da criança e da mãe, mas esses benefícios só são possíveis quando existe previsibilidade, estabilidade e ausência de pressão económica. Modelos de licença que fragmentam o tempo ou condicionam a regras rígidas interferem diretamente com a possibilidade de amamentar, sobretudo nos primeiros meses. Tornar a partilha obrigatória ignora esta realidade e penaliza de forma desproporcionada mães que desejam amamentar, sobretudo aquelas que não têm flexibilidade laboral nem redes de apoio. Proteger a amamentação não é excluir ninguém, é reconhecer uma necessidade concreta que deve ser considerada na legislação. Os primeiros meses de vida
são determinantes para a saúde física, emocional e relacional da criança. A evidência científica é clara quanto ao impacto deste período na vinculação segura, na saúde mental materna e na prevenção de problemas de saúde a médio e longo prazo. Garantir 6 meses de licença pagos a 100% não é apenas uma política laboral, é uma medida de saúde pública. O custo de não investir neste período surge mais tarde. Maior despesa em saúde, maior absentismo laboral e maiores dificuldades no desenvolvimento infantil. Apoiar as famílias no início de vida não é um privilégio individual, é um investimento coletivo com retorno para toda a sociedade. Gostaríamos de sublinhar um ponto que ilustra bem o momento em que o país se encontra. Recentemente, o governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, anunciou o reforço das licenças de maternidade e paternidade para os seus trabalhadores, permitindo licenças até 12 meses com níveis significativos de remuneração. Fê-lo com argumentos muito claros: retenção e captação de talento, responsabilidade enquanto instituição pública de referência e resposta a um problema grave de fertilidade no país. O próprio governador afirmou que as licenças parentais em Portugal ainda não são tão generosas como deviam ser. Isso demonstra algo essencial. As instituições públicas mais exigentes e mais conscientes do futuro do país reconhecem que a legislação atual ficou para trás. Esta iniciativa legislativa de cidadãos não é radical nem excessiva. É uma tentativa de alinhar o Estado com aquilo que já é entendido como necessário pelas suas próprias instituições de referência. Há, no entanto, uma preocupação adicional que importa deixar expressa. A eventual integração desta iniciativa num pacote laboral amplo comporta um risco sério, o risco de adiamento. Esta proposta tem um objetivo legislativo autónomo, claro, e já aprovado na generalidade. Misturá-la com uma reforma extensa do Código do Trabalho dilui a prioridade e empurra a sua entrada em vigor para um horizonte incerto. Para as famílias, cada mês de atraso significa crianças que nascem sem acesso a este direito. Esse tempo, no início de vida, não é recuperável. A urgência da infância não é compatível com calendários indefinidos. Obrigada. Meus senhores e minhas senhoras, há 10 anos que caminhamos para esta casa a pedir o miserável aumento de 2 meses na licença parental, pagos a 100%, e que deixem os pais e as mães decidir o que é melhor para a família sem paternalismos. Há 10 anos que assistimos ao vosso desconhecimento do que é dito em sessões anteriores, verificando que não há passagem de informação entre vós ou interesse querem saber o que se passou. Há 10 anos, trazemos provas científicas robustas da importância do que pedimos para as famílias, para as crianças, para a sociedade. Será que não fomos suficientes? Há 10 anos que falamos da importância da amamentação, apesar de sabermos que por isso somos gozados nos bastidores. Será que não somos suficientemente explícitos na nossa argumentação, mesmo trazendo números bem significativos do quanto seria poupado pelo país com o aumento das taxas de amamentação? Sentimos que desprezam o conhecimento científico, recusando-se a incorporá-lo de uma forma prática para servir a sociedade. Há 10 anos que, de uma forma cada vez mais marcada, percebemos que as políticas e leis são feitas a pensar apenas no imediato, nos interesses partidários, feitas numa base de irracionalidade. Vivemos num tempo muito difícil e complexo. As vossas escolhas e decisões são agora ainda mais importantes do que no passado. Esperamos que possam orgulhar-se delas e que o futuro se orgulhe de vós. Muito obrigado. Ainda tinham bastante tempo para usar. Obrigado pela vossa exposição. Muito bem. Vou passar então a palavra aos grupos parlamentares, neste caso ao PSD, na pessoa da senhora deputada Sandra Pereira. Muito obrigada, senhor coordenador. Eu quero naturalmente, senhor presidente, peço desculpa, quero naturalmente começar por saudar em nome do grupo parlamentar do PSD os autores, as autoras, mas os inúmeros autores desta iniciativa legislativa de cidadãos, cuja presença nesta comissão é uma expressão muito relevante, e digo isto de forma muito sentida e muito genuína, muito relevante da participação da sociedade civil no processo legislativo. É mesmo isso que achamos importante. A vossa iniciativa demonstra bem que os cidadãos estão atentos, mobilizados e comprometidos com matérias que são estruturais para o futuro do país.
De facto, estamos perante uma iniciativa socialmente muito relevante. O reforço da proteção na parentalidade é, sem dúvida, um instrumento essencial das políticas públicas de promoção da natalidade e, simultaneamente, um meio fundamental de combate às desigualdades persistentes entre homens e mulheres. Queremos nós. Falamos de políticas que passam por reforçar a proteção das famílias numa lógica de partilha equilibrada e de responsabilização efetiva de ambos os progenitores, com vista a uma melhor conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. O grupo parlamentar do PSD reconhece, e já dissemos isso e voltamos aqui a repetir, o mérito das propostas por vós apresentadas, que vêm naturalmente responder a preocupações que também partilhamos e, importa sublinhar, também estão a ser já trabalhadas pelo atual Governo. E este é um tema que nos parece ser absolutamente consensual, na generalidade, digamos assim, há uma concordância generalizada, quer entre os grupos parlamentares e entre os cidadãos que subscreveram esta iniciativa, quer quanto à necessidade de alargar a licença parental e reforçar as políticas de apoio às famílias. E para o grupo parlamentar do PSD, esta é uma matéria de particular importância. Eu quero lembrar-vos que esta matéria constava do nosso programa eleitoral, estava e está inscrita no nosso programa de governo e encontra-se já em fase de concretização. O alargamento da licença parental integra, aliás, como saberão, como já terão tido a oportunidade de refletir sobre isso, o anteprojeto de trabalho 21, que atualmente está em discussão em sede de concertação social, que é naturalmente também o espaço próprio para o debate das matérias laborais e das alterações ao Código do Trabalho, que é um fórum que envolve representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo, e recorde-se que esta iniciativa legislativa de cidadãos deu aqui entrada no Parlamento, no momento, sem descurar, que já havia outra e que já fizemos um processo de especialidade na outra, mas esta deu entrada no Parlamento no momento em que esta matéria já era objeto de discussão por iniciativa do Governo na concertação social. Importa também sublinhar que estas medidas são pensadas de forma equilibrada, garantindo a proteção da parentalidade, sem comprometer a competitividade das empresas, a sua capacidade de organização interna e a criação de emprego num quadro de previsibilidade e responsabilidade, porque a favor do aumento da licença parental somos todos nós, mas há um equilíbrio que tem que ser feito entre vários indicadores e várias questões que isso impacta, naturalmente, e naturalmente compreenderão isso. A proposta do Governo, que está em discussão em concertação social, pretende ir mais longe quanto aos objetivos centrais, o alargamento da licença até aos 180 dias pagos a 100% com a partilha obrigatória entre pai e mãe no período de alargamento proposto. Creio que esta é a nossa grande, não quero dizer divergência, mas diferença. Bem como o reforço da licença obrigatória do pai, duplicando a sua duração. Estas são opções que refletem uma visão moderna da parentalidade e da igualdade de género, promovendo uma parentalidade mais equilibrada e uma corresponsabilização efetiva de ambos os progenitores. Em discussão na generalidade, o PSD teve a ocasião de dizer que não podemos continuar a aceitar que a maternidade seja ainda um fator de penalização profissional para as mulheres. E um dos objetivos centrais que norteia precisamente esta proposta do Governo é mitigar os prejuízos que muitas mulheres continuam a sofrer apenas pela decisão de ser mãe nas suas carreiras profissionais, combatendo interrupções prolongadas, estagnação profissional e penalizações salariais que ainda persistem no mercado de trabalho, como saberão e como até falaram aqui. A maternidade é um bem maior da sociedade e a proteção das mães no mercado de trabalho é uma obrigação política e um desígnio claro deste Governo. E os dados são absolutamente claros, também já tivemos a ocasião de dizer isto aqui, cerca de 95% das licenças parentais continuam a ser gozadas apenas pela mãe. E é isso que nós queremos um bocadinho inverter. Este desequilíbrio traduz numa desigualdade estrutural que importa corrigir e é nesse esforço que estas propostas da sociedade civil, peço desculpa, é neste esforço que estas propostas da sociedade civil O que é que aconteceu aqui? Perdi-me. Que se encontram alinhadas. O GPP-SD defende uma proteção robusta da parentalidade, o equilíbrio entre a vida profissional e familiar e a promoção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Estes são os pilares essenciais de uma sociedade moderna e coesa e, nesse sentido, já está inscrito no orçamento cerca de 220 milhões de euros
para acomodar esta medida e, portanto, temos de facto vontade política de levar isto à frente. Concluindo, quero só reafirmar muito rapidamente que nesta fase de apreciação na especialidade, do ponto de vista metodológico e do processo legislativo, é fundamental assegurar que estas matérias continuem a ser discutidas, a vossa iniciativa também, tem pontos de contacto, mas que possam ser discutidas de forma integrada e articulada com o trabalho que está a ser desenvolvido em sede de concertação social. A história diz-nos que a concertação social é o palco de excelência onde os acordos alcançados em concertação social são... Eu não consigo ver, por isso é que peço desculpa, vou mesmo terminar. São consistentes e trazem estabilidade e harmonia às relações laborais. E este é um dado que também não podemos descurar nesta análise. Muito obrigada, disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao partido Chega, na pessoa da Sra. Deputada Catarina Salgueiro. Faça favor, Sra. Deputada. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras representantes dos cidadãos subscritores, quero começar por saudar a Comissão Representativa dos Cidadãos que hoje aqui nos traz este projeto de lei sobre o alargamento da licença parental inicial. A vossa iniciativa demonstra participação cívica e preocupação com um tema central para o futuro do país, a família, a natalidade e a conciliação entre trabalho e vida familiar. Também salientar que a vossa iniciativa tem suporte constitucional e alinha-se com a Diretiva da União Europeia 2019/1158 sobre conciliação entre vida profissional e familiar, garantido proteção e licença parental adequada. O Chega tem sido claro. Portugal enfrenta uma crise demográfica profunda, com uma das taxas de natalidade mais baixas da Europa. Menos crianças significam menos futuro, menos sustentabilidade da segurança social e mais fragilidade económica e social. Por isso, qualquer discussão séria sobre parentalidade é, na prática, uma discussão sobre o futuro de Portugal. No entanto, não podemos olhar para o alargamento da licença parental apenas com boa intenção. Temos de o fazer com responsabilidade e equilíbrio, e medidas que, à partida, parecem generosas podem, na prática, criar efeitos perversos no mercado de trabalho, penalizar as empresas, especialmente as pequenas e médias, e até prejudicar indiretamente as próprias mães e pais que pretendemos proteger. Também não podemos ignorar uma realidade frequentemente esquecida neste debate. Os trabalhadores independentes, os recibos verdes, os pais e mães que não têm vínculo estável e que muitas vezes ficam numa posição de desvantagem face aos trabalhadores por conta de outrem. Se falamos de justiça social, então a parentalidade tem de ser protegida de forma verdadeiramente universal. Para o Chega, a questão central não é apenas quantos dias de licença existem, mas como são gozados, quem os suporta e quem fica efetivamente protegido. Por isso, consideramos essencial que qualquer alargamento seja acompanhado de 3 garantias fundamentais. Primeiro, a proteção das famílias sem burocracias excessivas ou desigualdades entre trabalhadores. Segunda, sustentabilidade financeira do sistema para que estas medidas não sejam inviáveis a médio prazo. Terceiro, equilíbrio com o mercado de trabalho para evitar discriminação na contratação de mulheres em idade fértil ou de jovens pais. Questões. Consideram que o vosso projeto acautela suficientemente a situação dos trabalhadores independentes e dos recibos verdes ou reconhecem que, na prática, continuam a existir desigualdades face aos trabalhadores por conta de outrem? Como pretendem assegurar que o regime proposto não gera discriminação indireta entre mulheres que amamentam e mulheres que, por opção ou impossibilidade médica, não amamentam, garantindo tratamento equitativo em matéria de direitos e prestações? Relativamente às famílias monoparentais, que mecanismos específicos de reforço de proteção se propõem para as famílias monoparentais, seja ao nível da duração da licença, do montante de subsídio ou de apoios complementares? E em que base jurídica entendem que esses mecanismos se articulam com o princípio constitucional da proteção reforçada das situações de vulnerabilidade? Concluo reiterando que o Chega está disponível para discutir soluções que reforcem de forma juridicamente sólida e socialmente responsável a proteção da parentalidade em Portugal, assegurando simultaneamente igualdade, segurança jurídica e sustentabilidade do sistema. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, a
a senhora deputada Ana Bernardo. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obviamente, começo também por saudar uma vez mais este grupo de cidadãos e reconhecer o trabalho desenvolvido e a persistência com que o têm feito ao longo dos anos numa matéria de inegável relevância social e também usando um instrumento importante da nossa democracia participativa. De facto, não é a primeira vez que a Assembleia aprecia uma iniciativa com este objeto, não é a primeira vez que estamos aqui a discuti-lo, já o fizemos na anterior legislatura, estivemos aqui também em outubro, onde já tivemos a oportunidade de as ouvir e de iniciar a discussão, ainda que não existindo o projeto de lei, mas em que as linhas já eram conhecidas, mas também, mais do que determos num passado que todos conhecemos, importa sobretudo olhar para o futuro e para os próximos passos deste processo. Ainda assim não posso deixar de referir que no passado o Partido Socialista viabilizou esta iniciativa, votando favoravelmente na generalidade, permitindo a sua discussão na especialidade e num processo interrompido pelas razões que todos conhecemos. Votamos favoravelmente à iniciativa então e votamos favoravelmente também agora. Mesmo tendo princípios e posições próprias de que naturalmente não abdicamos, como tornamos público na altura, inclusivamente tendo apresentado propostas de alteração e agora, novamente, desde logo na nossa intervenção ao plenário, que certamente tiveram a oportunidade de acompanhar, e na declaração de voto que fizemos relativamente ao diploma. Saudamos também o facto de outros partidos que anteriormente recusaram esta possibilidade terem revisto as suas posições e defenderem agora o alargamento da licença parental. O Partido Socialista não fechou os olhos a 30 mil subscritores na altura e a mais de 50 mil, e não o faria agora perante mais de 50 mil cidadãos. Aliás, voltamos a inscrever estas matérias no nosso programa eleitoral. E sempre entendemos que este debate deveria ser feito de uma forma responsável, sustentada e coerente com os princípios que consideramos estruturantes. E esses princípios, nas quais assentaram nomeadamente as nossas propostas de alteração, são sustentados em dois eixos fundamentais. O alargamento gradual do período de licença parental e uma partilha efetiva da licença ou um reforço da partilha da licença entre os progenitores, que é uma condição essencial para o fortalecimento dos laços entre os pais e a criança, pai, mãe e criança, mas também da própria qualidade de vida das famílias. E este ponto, a questão da partilha, a questão da igualdade, é tão importante como a da liberdade. Desde logo para impedir afastamentos do mercado de trabalho longos ou só desproporcionadamente sobre as mulheres, porque, como demonstram todos os dados científicos, isto faz com que sejam as mulheres que trabalham o tempo inteiro, a esmagadora maioria das mulheres que fica com as crianças no período da licença de parentalidade, e são estas que pagam o preço da maternidade no mercado de trabalho, nas perspectivas de vida, nas carreiras, nas pensões, e acabam por ser prejudicadas na sua comparação com os homens. E esta abordagem que tivemos demonstrou sucesso naquilo que foi a intervenção do PS enquanto esteve na governação. De facto, estas medidas que visam também promover a partilha, destas medidas que visam promover a partilha, resultou de facto um número crescente de homens a ficarem também a usufruir da sua licença. Não é o ideal, certamente a sociedade e certamente os pais querem mais, mas esta abordagem que sempre tivemos tem demonstrado o seu sucesso. Há hoje novos dados, já aqui foram falados, novos elementos que decorrem da apresentação do anteprojeto por parte do Governo, anteprojeto que em muitas matérias é lesivo dos trabalhadores, da conciliação do trabalho e da família e da parentalidade, alargamento de contratos a termo, bancos de horas individuais, desregulação de horários, a diminuição da proteção de pais, nomeadamente face a trabalho noturno ou horários atípicos, e, portanto, que não podem deixar de ser tidos em consideração. O Partido Socialista está disponível para revisitar e, se necessário, modelar as propostas anteriormente apresentadas. Mas há algo que deve ficar claro: uma eventual reformulação das nossas propostas não significará, em caso algum, abdicado de princípios que sempre defendemos.
Não nos demitiremos da nossa responsabilidade de apresentar soluções legislativas que promovam esses princípios e que garantam a aplicação efetiva a todos os trabalhadores, nomeadamente aos da administração pública, como sabem. E é neste espírito construtivo que o PS gostaria de colocar 2 ou 3 questões concretas. Uma que tem a ver com o facto do diploma prever o alargamento da licença exclusiva da mãe de 42 para 56 dias. Gostaríamos que nos pudessem esclarecer as razões subjacentes a esta opção, para além do alargamento em si, tanto mais que não nos parece ter existido alterações nas orientações emanadas da Organização Mundial de Saúde sobre a matéria. Em segundo lugar, relativamente ao alargamento da licença obrigatória do pai, também verificamos um novo modelo que assenta numa organização um pouco distinta dos tempos de trabalho do que o que existe atualmente, e seria importante também que nos pudessem esclarecer um pouquinho melhor qual é o modelo defendido e as razões para esse modelo. Por último, uma referência também a uma pergunta sobre a questão da monoparentalidade. O diploma atual, portanto, o enquadramento atual jurídico já responde a determinadas situações de monoparentalidade, em que um dos progenitores, por razões objetivas, não pode assumir a licença. Gostaríamos também que pudessem concretizar um pouco mais, ou tipificar um pouco mais, as outras situações que pretendem ver acauteladas com esta vossa proposta. E, para concluir, agradecemos a informação prestada, estaremos ativos, contarão com a nossa participação ativa, sem abdicarmos daqueles que são os nossos princípios e a faculdade de ter propostas com que nos responsabilizamos perante os eleitores para a construção de soluções equilibradas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento novamente a Comissão Representativa de Cidadãos desta iniciativa e gostava principalmente de destacar o que a doutora Graça Gonçalves há pouco disse, que de facto isto foi um caminho longo de 10 anos e parece que todas as vezes que vocês vêm aqui a esta audição parece que estamos a tratar isto como se fosse a primeira vez que vocês estão aqui, faz-me um bocadinho de confusão e ouvindo parece que é assim que se vê que há sempre muito caminho a fazer, porque vocês vêm cá sistematicamente, explicam todos os argumentos e parece que é sempre a primeira vez que estamos a ouvir e faz-me sempre muita impressão. A posição da Iniciativa Liberal neste tema tem sido sempre a mesma, tem sido sempre coerente. Nós defendemos que as licenças de parentalidade devem ser maiores, que devem ser pagas a 100%, durante 6 meses para um dos progenitores e depois a partir daí então fazemos uma partilha maior e portanto devíamos caminhar para os melhores exemplos que temos na Europa e não contentarmos-nos com pouco e com os bocadinhos que temos e também defendemos uma liberdade de escolha, não as obrigatoriedades das partilhas. Eu compreendo que temos alguns problemas de desigualdade, mas isso é um caminho que se vai construindo. A questão é que as famílias têm realidades muito diferentes e não deve ser o Estado a obrigar e a dizer a um pai ou a uma mãe não, vão fazer assim, vão fazer assado, porque são as famílias que conseguem dividir isto da melhor forma. Da parte da Iniciativa Liberal, além de toda a coerência de discurso, nós temos sido coerentes e temos sempre feito tudo aquilo que estava ao nosso alcance para que este alargamento, pelo menos este vosso, já fosse uma realidade. Coisa que os partidos que aqui estão sentados, muitos deles não podem dizer, apesar de todos estes discursos bonitos que ouvimos sempre hoje. Quer dizer, ouvimos a deputada Sandra Pereira, do PSD, dizer que isto faz parte do programa eleitoral, que faz parte do programa de governo, quer dizer, que está em fase de concretização. Não está nada em fase de concretização, não é nada disto que está a ser pensado pelo governo. Portanto, não é 6 meses pagos a 100% para um progenitor, é isto que está a ser pensado pelo governo? Claro que não é. Portanto, não vale a pena. E depois chegarmos aqui e estarem a dizer que este projeto de lei... Sim, não, é porque eu acho que as palavras importam, não vale a pena dizer que é isto que está em discussão, porque não é isto que está em discussão, nós já lemos o anteprojeto, não é isto que está em discussão. Portanto, não são 6 meses pagos a 100% para um dos progenitores, não é, isto não vale a pena dizerem que é. Não brinquem com as palavras. Sr. Deputado. Portanto, não brinquem com as palavras. Senhora Deputada, por favor, pode parar o tempo, por favor. Eu
que sou novo aqui nesta mesa, assim não me entendo. Porque já nem sei quem é que estou a ouvir. Peço imensa desculpa de estar a dizer isto. Mas só no limite é que agi desta forma. Agradecia que a senhora deputada pudesse concluir. Pronto. Muito obrigado. Sra. Presidente, obrigada. É que, de facto, as palavras importam e é preciso explicar para quem também nos está a ouvir fora daqui, porque eu creio que aqui dentro todos sabemos exatamente o que é que está em causa, mas eu acho que é importante para quem nos ouve dizer que não é isto que o Governo está a fazer. Depois ouvir também dizer que esta proposta entrou agora no momento. Esta proposta não entrou agora. Esta proposta entrou formalmente, esta iniciativa legislativa, a 1 de agosto de 23, pelo menos nos moldes em que ela está. Portanto, dizer que entrou agora no meio de uma discussão foi exatamente o que a deputada Sandra Pereira disse, que este projeto de lei, toda esta ideia, entrou a 1 de agosto, não, é porque não gostam de ouvir isto, tem sido sistematicamente a mesma discussão e novamente as palavras e a verdade importa. Senhora deputada, peço imensa desculpa. Se o ambiente aqui está muito quente, mando abrir as janelas para arejar um bocado. Mas, portanto, temos que ter alguma... Temos que ter algo, apesar do tempo, não é? Temos aqui convidados. Gostaria que pudéssemos ouvir, é que nós aqui também não estamos a ouvir muito bem. Não me incomoda particularmente, está tudo bem. E isto reforçando a coerência. Depois ouvimos hoje o Chega com um discurso um bocadinho diferente daquele que é habitualmente, também não percebemos nunca, mas sinceramente é o habitual do Chega. E depois ouvimos o PS também culpar porque o processo foi interrompido. O processo foi interrompido também porque o PS interrompeu o processo. Portanto, nós ouvimos estes vários discursos e a verdade é que nós já podíamos ter feito isto. Já podíamos ter feito isto há 2 legislaturas atrás. Podíamos principalmente ter feito na legislatura passada porque podíamos ter votado, estava o processo de especialidade todo feito. Portanto, se o compromisso dos vários partidos fosse exatamente aquele que estão aqui a dizer, isto já estava feito. E é isto que eu acho que chateia, vou usar mesmo esta palavra, que chateia, porque os discursos não são coerentes. Porque nós podemos dizer assim, ok, não concordam, não defendem, tudo bem, mas só não vamos tentar arranjar palavras ou formas de tentar mudar a história ou aquilo que se passou, porque não vale a pena. Portanto, o que é que, relativamente a este processo, que agora é o que temos em cima da mesa? Da parte da Iniciativa Liberal, o compromisso é o mesmo. Nós vamos continuar a defender aquilo que temos defendido e para que seja uma realidade os 6 meses pagos a 100% para um dos progenitores com liberdade de escolha e depois, a partir daí, então podemos construir a partilha. Mas, portanto, este é o passo que temos que garantir. De qualquer das formas, acho que há um ponto positivo, há vários, mas acho que nós vamos evoluir e eu acho que isto é importante dizermos para fora, independentemente de podermos no final não chegar àquilo que temos neste projeto de lei, eu acho que neste momento há todo um caminho para haver uma evolução e eu acho que no fim de contas nós vamos ter as nossas famílias e os nossos bebés a ganhar e isto muito por todo o esforço que vocês têm feito ao longo destes 10 anos e acho que pelo menos este ano, mesmo que não consigamos chegar exatamente a tudo o que queremos, acho que vai haver um passo positivo para as famílias e para os bebés e eu acho que isto já é algo que devemos tirar de positivo nisto tudo, mas pronto, da nossa parte nós vamos continuar a lutar por tudo o que está aqui em cima da mesa. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Partido Livre, à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos e queria também cumprimentar os representantes da Iniciativa Legislativa de Cidadãos nesta comissão e, de facto, nós já discutimos várias vezes este assunto. E é muito frustrante ouvir que já há 10 anos que existe esta luta e pensar nos milhares e milhares de crianças que poderiam ter tido já acesso a mais tempo com os seus pais, a mais amamentação durante estes 10 anos. E, de facto, também nós teríamos tido a oportunidade de terminar a legislatura anterior cujo final foi muito atribulado, mas teríamos tido a oportunidade de, no último plenário, ter acabado de uma forma bonita a aprovar a Iniciativa Legislativa de Cidadãos que foi apresentada no mandato anterior, mas não foi isso que aconteceu. A iniciativa foi chumbada na prática e, portanto, isso implicou novamente um esforço, mas a verdade é que vieram com mais força, com mais assinaturas e com uma proposta também mais sólida.
E eu queria dizer aqui que esta proposta, porque foi dito que há uma concordância entre o Governo e a proposta da Iniciativa Legislativa, e não há, são coisas completamente diferentes. O objetivo da Iniciativa Legislativa de Cidadãos é muito claro, é permitir que uma criança possa ser amamentada durante 6 meses, como recomenda a Organização Mundial de Saúde, e que esses 6 meses sejam pagos a 100%. Pronto, isto é o que está na base. E depois tem outras camadas que são muito importantes, como o garantir, por exemplo, que os dias de licença obrigatório do pai e da mãe são equiparados, que isso é muito importante também a nível de igualdade, mas a proposta que o Governo faz não é isso. Uma licença paga a 100%, mas esses 100% só são pagos se for dividida entre os 2 progenitores, não é a mesma questão e não está, no fundo, alinhada com os mesmos princípios. E acho que isto é importante ser dito. O que eu acho que o que deveria ter acontecido com o anteprojeto do Trabalho 21, se o Governo estivesse verdadeiramente empenhado nas políticas de família, seria uma proposta logo muito mais ambiciosa apresentada à Concertação Social, que depois poderia ser discutida em Concertação Social, mas a proposta é muito pouco ambiciosa. E para mim, uma proposta de licença parental que seja verdadeiramente baseada na salvaguarda da família, na salvaguarda da criança e com base em todo o conhecimento científico que nós temos, era uma proposta que cumpria vários critérios. Era o critério dos 6 meses de amamentação, o critério da importância do vínculo e dos vínculos afetivos da criança nos primeiros até 2 anos da sua vida, e depois há a questão da igualdade, que é uma questão muito importante aqui e que é uma questão que este Parlamento não pode descurar. Porque nós temos uma desigualdade de género estrutural que também é por esta repartição desequilibrada que nós temos entre papéis de cuidado entre pais e mães, e a verdade é que os incentivos que têm sido dados para que haja mais partilha e mais tempo tirado pelo pai têm resultado no aumento de mais pais a estar mais presentes na vida das crianças. Mas isso não pode ser feito, digamos, à custa de tempo que as mães gostariam de ter. E, portanto, eu tenho só uma pergunta para vos fazer, porque, na verdade, nós já debatemos isto tantas vezes. Porque só voltando um bocadinho atrás, eu não acredito que esta proposta que o Governo apresenta de uma partilha de 6 meses a 100%, que vá trazer muito mais partilha de facto. Porque o que acontece e que nós vemos da experiência é que muitas mães querem ficar mais tempo e querem ficar esses 6 meses, e é natural que assim seja. E, portanto, se nós queremos verdadeiramente garantir que as licenças são partilhadas, nós temos de garantir licenças muito maiores, para permitir que as mães estejam os tais 6 meses e que os pais possam estar outros 6 meses. E isto é que é uma verdadeira partilha de licenças. Portanto, a minha única pergunta é, da vossa experiência, qual entendem que deveria ser uma duração de uma licença, que pode ser contínua ou pode ser em simultâneo, que fosse possível ser verdadeiramente partilhada? Acho que esta é a questão, e é a questão que devia estar por base de qualquer alteração ao Código Laboral que o Governo apresentasse numa concertação social, que depois poderia ser menos ambiciosa do que isto, porque claro que as coisas demoram tempo, mas parece-me que esta base deveria ser a base de uma política laboral que privilegiasse as crianças e a família, e acho que é com isso que nós temos de trabalhar, e nós vamos sempre lutar por licenças parentais mais alargadas, porque nós sabemos que é só assim que conseguimos também uma verdadeira igualdade entre pais e mães. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, cumprimento a Comissão Representativa dos magníficos autores desta Iniciativa Legislativa de Cidadãos, e gostava de dirigir-vos, além de uma saudação, um agradecimento muito especial, desde logo pela firmeza, pela perseverança, pela capacidade de mobilização, pela resistência, e há pouco referia-se aqui que isto já vai em 10 anos. 10 anos é muito tempo, era o primeiro verso do refrão de uma cantiga do Paulo de Carvalho, aqui há muitos anos, e que mostra que, de facto, todos nós temos uma grande capacidade de resistir, e a vossa iniciativa, a Comissão Representativa, desde logo, e as dezenas de milhares de subscritores mostram isso. E, portanto, eu diria
que é preciso ter uma consciência muitíssimo elevada e uma convicção profunda e robusta como a que a vossa Comissão tem para resistir a estas adversidades todas e também por isso vos saúdo. O PCP, como sabem, está desde sempre no combate pela defesa dos direitos de maternidade e de paternidade, pelos direitos dos bebés, das crianças, das famílias, pelos direitos das famílias e também pelo direito da sociedade a evoluir e a progredir e a ser mais saudável, e por isso o PCP, que tem aliás um projeto de lei no mesmo sentido, ainda com um prazo maior de 7 meses para já, sem prejuízo da evolução no sentido do progresso e também no que diz respeito à dispensa para a amamentação e a lactação de até 3 horas por dia. Mas o PCP acompanha naturalmente, além de saudar, acompanha esta iniciativa. Eu gostaria apenas de chamar a atenção para o contexto extremamente adverso em que esta nova tentativa que nós esperamos que vá avante encontra, que é o de uma declaração de guerra aos direitos dos trabalhadores, aos direitos das famílias, consubstanciada no Código do Trabalho. Esse código já está amplamente rejeitado e nós esperamos que seja mais cedo do que tarde derrotado e que o Governo lhe dê o único caminho que ele tem. O único caminho possível que tem é mesmo ser retirado. E, portanto, a expectativa que temos é que o Governo, de facto, entenda os sinais múltiplos e que o retire. Porque nós não podemos deixar de discutir de forma conjugada os avanços necessários em termos dos direitos dos pais, das mães, das crianças e das famílias, com o ataque que está a ser feito, desde logo, às condições para que os jovens decidam ter, no momento e no número que seja de seu desejo, ter filhos. E, por isso, essas condições são inseparáveis do combate necessário ao aprofundamento da apropriação do tempo dos trabalhadores e das famílias, com a desregulação dos horários, a generalização do trabalho aos feriados, aos domingos, aos sábados, o trabalho noturno e por turnos. É inseparável este roubo que continua a ser feito ao tempo das famílias, ao tempo das pessoas em si, mas também ao tempo das famílias. Este roubo tem de ser combatido porque ele prejudica fundamentalmente, desde logo, aqueles para quem estamos a trabalhar, que são os bebés que vão nascer, que esperamos que nasçam nas melhores condições e que tenham condições de desenvolvimento ao longo da sua vida. Mas é também inseparável de uma condição fundamental, que é o combate à precariedade. Aliás, eu creio que as estatísticas, e algumas das senhoras representantes dos subscritores sabem tão bem ou melhor do que eu, as estatísticas demonstram que, de facto, quando um casal não tem trabalho seguro, com direitos, com salário adequado, já agora quando tem uma renda ou um encargo com o banco que são pesadíssimos e que desmotivam ou demovem, direi melhor, a intenção de ter filhos, enquanto isto não estiver resolvido, de facto estaremos ainda a passos preocupantes de concretizar os direitos a que todos aqui, ou quase todos talvez, aspiramos para os jovens casais, para as crianças, para as famílias e para a sociedade em geral. Eu não tinha nenhuma pergunta especial para vos fazer, mas não queria deixar de vos dar esta nota, saudar-vos mais uma vez pelo vosso trabalho, pela vossa perseverança e, sobretudo, pelo vosso exemplo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado do CDS-PP, Deputado Paulo Núncio. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e começo também por agradecer o trabalho das peticionárias e o vosso empenho numa causa que a nós nos diz muito. Esta mobilização merece, evidentemente, o reconhecimento democrático e o reconhecimento deste Parlamento.
e demonstra que a sociedade portuguesa valoriza a parentalidade, valoriza a natalidade e compreende que o tempo dedicado à família não é um custo social, mas é um investimento no futuro do país. E essa é uma causa que diz muito ao CDS. E o CDS viabilizou esta iniciativa por duas razões fundamentais e gostava de ser completamente claro sobre esta matéria. Em primeiro lugar, porque também é uma causa nossa. O CDS elegeu há mais de 20 anos a natalidade e a família como o principal desafio português. E mantemos a nossa prioridade com total coerência e sentido de responsabilidade. E ao longo do tempo, nestes 20 anos, apresentámos um conjunto de iniciativas precisamente para apoiar melhor as famílias, desde políticas fiscais mais amigas da natalidade, que foram todas elas chumbadas pela esquerda, até medidas de melhor conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. E nunca deixámos de afirmar essa identidade e continuamos a afirmar essa identidade, porque para o CDS fortalecer a família é fortalecer a sociedade e é fortalecer o país. Em segundo lugar, e eu sei que isto custa ouvir da parte de algumas bancadas, pela primeira vez um governo tem uma proposta no sentido de alargar a licença de parentalidade a 6 meses, paga a 100%. É a primeira vez que um governo faz. Mais nenhum governo, lamento, o Partido Socialista, o governo do Partido Socialista nunca o fez. É a primeira vez que um governo o faz. E este sinal político é um sinal político relevante que não deve ser ignorado e que representa, na minha perspectiva, uma oportunidade para trabalharmos em conjunto e para conseguirmos chegar a uma solução o mais abrangente possível. A proposta do Governo está, como já foi dito, consta do programa eleitoral, consta do programa do Governo e foi apresentada na forma de anteprojeto na concertação social. Está neste momento a ser discutida, na nossa opinião, onde deve ser discutida, com os parceiros sociais, com os sindicatos e com as empresas. E depois desse trabalho ao nível da concertação social, virá aqui ao Parlamento, será apresentada no Parlamento e será discutida por todos os grupos parlamentares no sentido de melhorar a proposta que vier a ser consensualizada na concertação social. E por isso é que para nós, e dissemos-lo na discussão da generalidade, para nós é tão importante que estas duas propostas, a proposta apresentada pela Iniciativa dos Cidadãos e a proposta apresentada pelo Governo e que está neste momento a ser discutida na concertação social, possam ser discutidas, imagine-se, em simultâneo, para que seja possível abranger as ideias vossas da vossa iniciativa e as ideias do Governo, para que seja possível construir uma solução abrangente, séria e construtiva que responda aos desafios das famílias portuguesas. E por isso a primeira pergunta que gostaria de deixar é se estão disponíveis para colaborar connosco e para colaborar com o Governo para que de facto seja possível discutir em simultâneo as duas propostas, a da Iniciativa de Cidadãos e a da Iniciativa do Governo, e para que seja possível atingir um consenso o mais alargado possível na sociedade portuguesa. Deixo-vos uma segunda pergunta, e para terminar, Sr. Presidente. Na vossa perspectiva, quais são as condições concretas? E eu, quando falo de condições concretas, falo de condições financeiras, condições laborais e condições organizacionais que consideram indispensáveis para garantir que um eventual alargamento, e acho que todos estamos interessados desse alargamento, da licença parental, seja sustentável no longo prazo e não produza efeitos negativos na empregabilidade dos jovens pais e das jovens mães. E a pergunta que faço é porque não se trata apenas de aumentar a licença de parentalidade como uma medida isolada. O que é importante é criar uma política de natalidade que seja estável, previsível e duradoura e que dê confiança às famílias portuguesas para terem os filhos que querem no momento que entenderem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra aos representantes dos peticionários, que têm agora 10 minutos e, com a devida tolerância, uma vez que
na intervenção anterior foram muito poupados. Agradecemos. Portanto, a benevolência. Agora, não é benevolência nenhuma, é um direito. Portanto, façam favor. Então, obrigada antes de mais, agradecemos os cumprimentos mais uma vez nesta comissão. De referir aqui uma questão que a nós, particularmente, porque já passamos por este processo legislativo, voltarem-nos a chamar peticionários é um insulto às assinaturas que nós recolhemos, que foram muitas e em apenas 2 meses. Eu vou juntar, se me permitem, as respostas do CDS com a intervenção do PSD, uma vez que fazem parte da coligação do governo. Então, algum problema? Não? Então é o seguinte. Fico feliz. Diga-se. Desculpe. Muito bem, faça favor. Presidente, era só... era para lhe solicitar o seguinte. Era para estar atento, sei que está sempre atento à gestão dos trabalhos, mas para evitar que haja resposta das senhoras peticionárias aos senhores deputados enquanto estão a intervir, só para termos aqui algum equilíbrio e algum bom senso aqui no decorrer dos trabalhos, porque isto nunca se passou. Está bem? Muito obrigada. Dá-me licença. Sr. Deputada, eu nunca deixei de estar atento. Estava a trabalhar na comissão. Portanto, nunca deixei de estar atento. Agora, se, enquanto eu estou a fazer uma coisa... Haver uma comunicação entre os senhores peticionários e os senhores deputados... Senhora Deputada... Não, isto não é uma petição. Não são peticionários, não. Não são. Senhora Deputada, eu nunca deixei de estar atento. Só queria deixar isto claro. Estava a trabalhar. Muito obrigado. Faça favor. Não sei se precisam de contexto, mas isto é uma iniciativa legislativa de cidadãos e nos meus 10 minutos eu posso usar da palavra quando o meu direito de expressão aqui permite, não é? Pelo menos acho que estamos na Assembleia da República e é aqui que se deve ter o direito de expressão máximo. Em relação, então, concluindo a minha pequena intervenção, que vou tentar ser breve, houve aqui um equívoco por parte da deputada Sandra Pereira, que disse que esta iniciativa legislativa foi entregue a quando dos trabalhos de governo. Que eu saiba e acompanho, por causa deste projeto, acompanho o site da Assembleia da República e acho que não foi emitido nada do governo, projeto de lei para aprovação nesta Assembleia da República sobre este tema. Em relação... Mas não foi isso que disse. Em relação disse também que 95% das mulheres gozam as licenças parentais. Nós gostávamos de saber quais são, então, as licenças partilhadas máximas, quais são as percentagens gozadas também pelos homens. Respondendo aqui ao deputado Paulo Núncio, disse que o CDS sempre foi a favor do alargamento da licença parental e da família, mas na legislatura passada votou contra a nossa proposta. Em relação aos parceiros sociais, que ambos os deputados falaram, acho que é importante, efetivamente, a concertação social, mas é preciso, então, irmos para um referendo de 100 mil assinaturas para ser discutida a nossa proposta a sério? É a pergunta que eu deixo. Também, perguntou-nos se estamos disponíveis para falar com o Governo. Sim, estamos disponíveis. Não estamos disponíveis para adiar esta discussão no Parlamento. Bom, em relação das condições para a implementação da nossa medida, se quiser falar sobre as condições... Peço só um momento, sim. Agradecia que evitássemos, no possível, o diálogo. Eu sei que estamos no Parlamento para parlar, entre aspas, para falar, mas agradecia que evitássemos o diálogo. Muito obrigado. Pode continuar-se. Em relação às condições para a implementação da nossa medida, como sabe, nós somos cidadãos, isso acho que é o trabalho do Governo a calcular essas condições. Agora, seguindo a ordem de intervenção, a deputada Catarina do Chega falou sobre os vínculos instáveis. Os vínculos instáveis não se debatem nesta lei, não é? Debatem-se noutras leis do Código de Trabalho. Efetivamente, esta proposta acautela
todos os trabalhadores independentes que façam descontos para o sistema de segurança social, exceto trabalhadores independentes que estejam inseridos noutras caixas de providência, como os advogados ou os solicitadores, mas que têm regras próprias. O regime proposto também acautela as famílias monoparentais, porque se não há obrigatoriedade de partilha, uma pessoa pode fazer os 6 meses, e há efetivamente segurança jurídica, como já falámos aqui, à exceção da questão da administração pública, que já foi referida também na anterior comissão. Em relação ao PS, a deputada Ana, aumentamos efetivamente o pai e a mãe, equiparámos ambos os géneros para haver a equidade de géneros no gozo. Porquê é que fizemos a mãe após parto? Porque efetivamente quem tem, não é, o bebê é a mãe, portanto é quem precisa de se restabelecer logo numa primeira fase. O pai decidimos aumentar também, acautelando o período de recém-nascido, que segundo a Organização Mundial de Saúde são os 28 dias após o nascimento, e os outros 28 dias gozados até ao ano do bebê. Porquê isso? Porque vemos hoje em dia uma grande dificuldade que é arranjar creches para crianças pequenas, e permitindo essa mobilidade da licença para o pai, podíamos conseguir que as crianças fiquem em casa até aos 8 meses com férias dos pais, conseguem ficar 8, 9 meses em casa com os pais sem perda de rendimento. A monoparentalidade também já respondi à deputada do Chega, que a liberdade de escolha cautela que os pais passariam 6 meses a 100%. Também há dúvidas? Desculpa. Pronto, em relação à pergunta feita pelo livro, pela deputada Isabel, nós entendemos que efetivamente o primeiro ano de vida do bebê é essencial para o desenvolvimento global, quer motor. Eu pedia por favor, para ambas as partes, tanto os senhores deputados como Vossas Excelências, terem alguma cordialidade aqui na Assembleia da República. Pronto, todos nós aqui. Portanto, faça a favor de continuar. Pronto, então nós consideramos que o primeiro ano de vida do bebê é essencial para o desenvolvimento global, não é? Portanto, motor, verbal, etc. Por isso, para nós, o primeiro ano de vida é, sem dúvida, um marco muito importante para acautelar esse desenvolvimento sustentável. Portanto, o ideal seria mesmo a licença parental de 1 ano. A minha colega Cristina também tem algo a intervir? Eu queria só fazer uma declaração final que acho que integra em tudo as respostas àquilo que vocês nos foram colocados. Em Portugal continuamos a discutir a parentalidade com um atraso estrutural face a muitos países europeus. Não por falta de dados, nem por falta de exemplos internacionais, mas porque persistimos em olhar para a maternidade e para a infância através de uma lente económica curta, redutora e profundamente desajustada da realidade das famílias. A chamada partilha obrigatória da licença parental tem sido apresentada como uma medida progressista e como uma conquista dos direitos das mulheres. Mas importa dizer isto com clareza. Uma política pública que retira a liberdade de escolha às famílias não é progressista, é paternalista. É o Estado a decidir, de forma uniforme, o que deve ser vivido de forma profundamente diversa. As famílias não são todas iguais. As realidades profissionais, emocionais, económicas e de saúde são diferentes. Há mães que desejam regressar cedo ao trabalho, há pais que querem e podem assumir mais tempo de licença e há famílias em que isso simplesmente não é possível. Uma medida verdadeiramente progressista não impõe modelos, cria condições para escolhas livres e informadas. As mulheres conquistaram com enorme esforço o reconhecimento como força trabalhadora motriz da nossa sociedade, mas hoje enfrentam um paradoxo. Quanto mais avançam no mercado de trabalho, mais lhes é negado o direito de viver a maternidade sem penalização. A mensagem implícita continua a ser esta: ser mãe é um desvio, uma ausência, um custo. E enquanto a maternidade for encarada como um programa a gerir, em vez de uma função social essencial, nenhuma política será verdadeiramente emancipadora. Importa também dizer algo que muitas vezes fica fora deste debate. Esta discussão não é apenas sobre adultos, é sobretudo sobre crianças. Vivemos numa sociedade que a sociologia descreve como weird, ocidental, educada, industrializada, rica e democrática, mas que, paradoxalmente, se tornou cada vez mais distante das necessidades básicas de infância. Falamos muito de igualdade, produtividade e crescimento económico, mas pouco de vínculo, presença, tempo e cuidado nos primeiros meses de vida, precisamente o período mais determinante para o desenvolvimento emocional, neurológico e relacional da criança. Não por falta de evidência científica, mas porque estas dimensões não cabem facilmente nos indicadores económicos tradicionais. Quando obrigamos as famílias a encaixar num modelo rígido de licença, estamos a ignorar décadas de conhecimento sobre desenvolvimento infantil
e saúde mental perinatal. Estamos a tratar o tempo de cuidado como um detalhe logístico quando ele é estrutural. O que esta iniciativa propõe não é um regresso ao passado, nem um ataque à igualdade de género. Pelo contrário, propõe um avanço real, reconhecer que igualdade não é uniformidade. Reconhecer que justiça social passa por dar às famílias margem de escolha e não por lhes impor soluções que podem ser inviáveis ou até prejudiciais. Defendemos uma licença parental mais longa, dignamente remunerada e sem obrigatoriedade de partilha. Não porque desvalorizemos o papel do pai, muito pelo contrário, porque acreditamos que o envolvimento parental se promove com condições, não com imposições. Se queremos verdadeiramente proteger os direitos das mulheres, temos de parar de lhes dizer como devem viver a maternidade. Se queremos proteger as crianças, temos de colocar as suas necessidades no centro das decisões políticas e se queremos um país mais justo, temos de confiar mais nas famílias. Tem tempo, não querem usar? Muito bem. Pronto. Faça favor, Sra. Deputada. Queria só fazer aqui uma interpelação à mesa, só para não ficar aqui uma falsa questão, dizendo que tinha sido dito uma coisa que eu não disse. Eu até vou ler a frase. Recorde-se, aliás, que esta iniciativa legislativa de cidadãos deu entrada no Parlamento no momento em que esta matéria já se encontrava a ser discutida nesse fórum por iniciativa do Governo. Nesse fórum referia-me naturalmente à concertação social, não era aqui no Parlamento. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Pronto. Está assim terminada esta primeira parte. Muito obrigado às senhoras representantes do grupo dos cidadãos subscritores. Obrigado aos senhores deputados. Não sei se querem fazer um intervalo de 5 minutos e depois vamos continuar os trabalhos. Muito obrigado.